que é um curto de animação que envolve tanto live action, que é filmagem em tempo real, com 2D, né? Totalmente desenvolvido por ele, roteiro, desenho, tudo. Ele vai contar um pouquinho dessa história do processo pra gente. Boa tarde, todo mundo que veio. Obrigado por me assistir, obrigado ao Davi e ao Lúcio por aceitarem o convite. Vou falar um pouco sobre meu trabalho de curso, que é um curta-metragem, literalmente, como o André falou, que eu intitulei Reprint, que significa reimpressão, reimprimir. O que tem tudo a ver com a temática que foi tratada, né, com o ponto central ali da história, mas como esse trabalho de design, eu acho mais interessante começar falando da técnica, que foi o que me inspirou para começo de conversa, né, a técnica ali da animação, da intertextualidade entre a animação e a fotografia. Primeiramente, falando especificamente sobre animação em relação à animação, eu sou formado no nível 1 do Escola de Animação, sou professor, atualmente animador estagiário da Fox Studio, e essa presa que eu tenho pela área acabou me levando em muitas disciplinas de CDT a fazer algumas experimentações, né, dentre elas uma que me marcou bastante foi a disciplina de Mix Design, onde enfim, esse é um dos exemplos que eu mostro ele. Foi uma disciplina, era uma disciplina mais experimental, e o projeto que eu desenvolvi foi fotografar algumas figuras, algumas artes espalhadas pelo grande da editoria, né? No editor de imagens eu desmembrava essa imagem e no editor de vídeo eu aplicava ali o movimento fazendo a figura criar vida, o que acabou sendo um conceito, não só um resultado muito interessante, mas um conceito muito interessante nessa mescla entre animação e fotografia, né, que me inspirou a utilizar aqui a plataforma para produzir uma produção totalmente autoral, 100% autoral, né, que em uma escala muito maior, com personagens autorais, que seria um curta, que utiliza personagens 2D e uma ambientação fotográfica, uma ambientação de cenas de ação de ação ao vivo, né, que a gente chama popularmente de live action. Os objetivos de um trabalho desse tipo seriam, primeiro, desvendar os tipos de obstáculos que viriam a ter com esse tipo de produção mais específica, que acabam sendo um pouco diferentes de uma produção tradicional de animação, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, e achar forma de contornar, superar eles, explicando aí algumas decisões artísticas que foram tomadas no caminho. Mas também, por que não contar uma história sobre design? Né, porque, no meu ponto de vista, esse trabalho tem tudo a ver com a nossa área, com design, comunicação visual, não só no tema, mas também na forma de contar, né, utilizando ali múltiplas técnicas, né, animação e fotografia, como eu falei, mas também o uso de artes de design visual, o uso de impressa, e enfim, coisas mais simples, tipo storyboard, edição de vídeo, que eu vou tentar falar pra frente. Essa coisa da animação mesclada com fotografia não é uma coisa recente de forma alguma, né? É uma coisa bem histórica, já principalmente numa época onde você não tinha um abismo tão grande acontecendo ali entre a produção de cinematografia e de animação, acabava que naturalmente surgiam experimentações, né, de sobreposição de filme, de uso de máscara fotográfica, né, de exposição. Esses dois exemplos que eu trago aí são de 1900, da década de 20, né, da década de 20 do século 20, que simultaneamente a gente tem a composição de cenas de live action, né, de animação ao vivo, como eu falei, e cenas de animação simultaneamente acontecendo na tela. A experimentação do Emmett Paul e outra do Dave Fleischer, são dois pais da animação, né, que mostram que essa situação já é uma coisa antiga. E aí, quando a gente traz um pouco mais para a atualidade, a gente percebe que a produção de animação de live action acabou se distanciando um pouco mais, o que fez com que essa coisa da mistura das duas acabasse se ressignificando no imaginário popular, tomando ali o significado da metalinguagem, né? Esses dois exemplos que eu trago aí, que são obviamente produções que eu gostei, que é o Cancelado da Palavra e o Space Jam. São duas produções em que você tem a metalinguagem como fator principal ali do humor, né? O humor metalinguístico. Como assim, por exemplo, no primeiro filme, nos dois filmes, no caso, né? Os personagens são
tratados como isso que eles são, como personagens. O código falando sobre o próprio código, o desenho animado tendo um papel ali de desenho animado. É um humor metalinguístico que é a justificativa para a justaposição ali de duas técnicas tão contrastantes, um contraste tão útil de técnicas. E se eu encontrei uma justificativa para esse tipo de produção, nada mais coerente do que eu tentar justificar a minha própria produção. Né? Eu não faço isso é uma coisa exatamente gratuita, né? Por que eu estou fazendo isso? E isso começa na etapa da pré-produção, que começa com o desenvolvimento do conceito da coisa ali. Né? O conceito seguido do desenvolvimento do argumento e do roteiro, mais especificamente. E a justificativa que eu encontrei é que nesse universo que foi criado, os personagens eles seriam, os personagens do desenho seriam mascotes publicitários que teriam a habilidade de escapar dos seus cartazes, dos seus suportes e interagir com a vida real. Né? Essa foi a justificativa que foi tomada e a narrativa foi desenvolvida a partir disso, dessa ideia. A terceira versão do roteiro que foi desenvolvida com a ajuda do André, a gente tem esse personagem rosa, né, o protagonista. Ele é um mascote de uma marca de chiclete, uma marca fictícia. Todas as marcas são fictícias. Ele vive num cartaz colado numa parede pública e esse cartaz é coletado por um colecionador de cartazes, que é um ser humano real. E esse colecionador ele leva o cartaz até a sua coleção e lá o protagonista ele sai e se depara com outros mascotes ali. Dentre eles, um que é ele mesmo mais antigo, uma versão dele de uma propaganda antiga, né? E eles acabam entrando em conflito sobre quem seria o original, né? Que é uma solução interessante que a gente encontrou a partir dessa narrativa, desse conceito. Então foi escrito um roteiro, né? Na versão tradicional e depois a versão de colunas que especificavam melhor a questão de cada cena. A partir disso foi desenvolvido um storyboard, né, que para quem não sabe, o storyboard é uma sequência de rascunhos ali feitos para pré-visualizar uma obra audiovisual, né? Ele é usado tanto para live action quanto para animação, mas para live action é menos comum, né, por uma questão que eu vou falar. Para animação ele é praticamente imprescindível, porque por conta ela ser feita do zero, né, e aqui não seria diferente. Mas um detalhe de que antes de produzir o storyboard, eu teria que ter um bom entendimento geográfico do lugar, né, da locação onde seria gravado aquilo. Né? Porque vamos lembrar que aqui no caso os cenários não seriam feitos do zero, eles seriam produzidos do zero, eles existiriam de fato. E para isso eu precisaria ter uma noção geográfica do espaço, selecionar primeiro o quarto ali onde seria gravado, fiz algumas fotos, fiz alguns rabiscos por cima, para ter uma noção geográfica, né, da melhor forma de transpor, de traduzir a dinâmica do roteiro para aquele cenário, para aquele local. Eu percebi que sim, daria. Essa aqui é uma comparação que eu faço de um dos cartazes dos painéis do board, né, com a sua respectiva resultado final. A gente pode ver ali que eu trouxe propositalmente um que não tem grandes diferenças em relação ao resultado final por conta de espontaneidade do live action, né? Por exemplo, eu queria inserir o personagem na interseção dos terços da composição, né? Então, ponto de ouro, uma regra de fotografia, não uma regra, um auxílio de fotografia, e acabou não dando certo porque o personagem não adquiriu a escala que eu imaginava que ele teria nessa composição. Ele acabou ficando maior, então ocupando só um ponto. E eu não podia me afastar também, porque o espaço era limitado, enfim. São alguns problemas assim, que mostram por que o live action se utiliza tanto desse tipo de planejamento, ele se alimenta bastante do improviso também na produção. O design de personagem foi uma etapa bem complicada, assim, bem complexa, visto que ele está inserida na narrativa, né? A gente tem ali o contraste entre personagem moderno e personagem antigo, e isso tem total a ver com a questão do design de personagem, do estilo de personagem. O projeto de design de personagem nesse projeto ele não seria ao léu, ele teria que seguir alguns critérios, por exemplo, simular que os personagens são mascotes de marca. Então, por si só já é um pouco diferente da construção de um personagem para série animada, por exemplo. E ele teria também que simular que um personagem é a evolução do outro.
né, o que é meio que um quebra-cabeça, que a gente for ver, porque eu não vivi todo esse tempo para analisar como é que se daria essa evolução, então o que eu fiz foi começar a observar, né, como é que personagens aí de 80 até 100 anos tinham essa evolução ao longo do tempo. Por exemplo, eu estou vendo o personagem Popeye, né, desde a época de quadrinhos até o último do meio, como é que se deu essa evolução das estruturas dele. E fui tentando encontrar, localizar padrões ali com outros personagens que também eram bem antigos, né, como é que se havia algum padrão de evolução, né, das técnicas ao longo do tempo, né, tipo Pica-Pau, Canalão, Félix, Gaguinho, né, todos os personagens bem antigos. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver o personagem moderno, né? Eu trouxe aqui algumas rascunhas, alguns estudos dele. Uma coisa que eu fui percebendo ao longo do desenvolvimento do personagem é que eu teria que aderir a ele, fazer ele ter uma aparência um pouco mais generalista, no sentido de não remeter a nada muito específico da vida real, né? E por que isso? Porque para mim não era importante o que o personagem representava dentro da marca dele. O que era importante é que ele era um personagem de marca e ponto. É isso que ele importa para a minha narrativa. Né? Se ele fosse um gato, um elo ali, isso poderia gerar uma mesma expectativa das pessoas sobre o que se trata dessa história. Né? Então aqui ele está adquirindo um pouco mais de forma, até aqui algumas descrições finais, né? Que foram usadas ali para testes, para escolher, né? Alguns detalhes, e aqui ele já tomou um caminho de esportes, né? Que foi feito para o roteiro. E aqui a prancha de modelo final do personagem moderno, né, com todas as conquistas dele e algumas expressões faciais. E a partir do moderno eu comecei a construir a versão antiga dele, que é meio que um contrassenso, né, você começar do moderno e para o antigo, mas eu adaptei ele a partir da estética Rubber Hose, né, que é meio que uma estética que está muito no nosso imaginário como um desenho antigo, né? A gente tem que ficar lembrado do Rubber Hose. Foi um dos primeiros estilos consolidados assim, na indústria da animação americana, tomando como recorte a indústria americana para não ficar tão complicado. A indústria americana por conta da fácil inclusão, né? Foi um dos primeiros a ser consolidado, e também pelo forte apelo visual, que é uma estética que, para compensar a falta de humor verbal, né? Dos desenhos da luz na época, você tinha ali uma elasticidade, uma flexibilidade muito forte nos personagens que fazia eles terem essas poses meio absurdas e meio surreais, né? Então eu fui adaptando esse conceito uma transposição ali do personagem moderno para o antigo, né? O uso das formas simples, tipo quadrado, retângulo, então essa anatomia um pouco menos exagerada e um pouco menos cartunesca, né? E menos sinuosa, e essa flexibilidade no membro, né? A falta de junta no membro. E as cores em preto e branco, né? Que tem tudo a ver com a falta de tecnologia da época. Essa aí é a prancha de modelo para um personagem antigo. Os personagens secundários, né? A gente tem uma coisa meio aleatória, isso para ver, mas faz sentido na narrativa, já que cada um deles é um personagem de uma marca diferente, um grupo diferente, então faz sentido que eles sejam bem díspares, assim, né? Eu tentei atribuir um estilo diferente para cada um. E foi isso. Rigging. O rigging é uma etapa um pouco menos citada no respeito à etapa de animação, mas só contextualizando assim, essa animação ela utiliza a técnica de animação cutout, que é a animação por recortes, né, que você não precisa redesenhar o personagem a cada frame, você tem um modelo articulado que você articula ele ao longo da cena. E isso acaba trazendo muita produtividade, né? Isso economiza bastante tempo de produção, por isso eu usei, mas para isso você precisa ter aquele modelo, e para construir esse modelo você tem a etapa de rigging, né? Que é essa hierarquia, essa lógica hierárquica do personagem, o esqueleto dele. Que é uma visualização de rigging do programa Toon, que foi onde eu liguei e animei essa produção. Aqui, curiosamente, a gente tem ali como se deu a construção, né, de rigging do braço do personagem moderno e antigo, enquanto a posição, né, enquanto o moderno ele tem 3 peças para formar o braço, uma junta no cotovelo, o antigo ele só tem 2, né, o braço e a mão, e o braço ele é movido por um deformador, e não por uma junta, ele se mostra completo, tem tudo a ver com essa estilo meio bandeira de borracha, né, do personagem. E aqui alguns planejamentos de rigging dos outros personagens, né, o secundário. É isso que eu achei interessante.
os cartazes, né? Por que cartazes? Lembrar que os personagens aqui eles são mascotes de marca, então você teria que ter esses cartazes, essas publicidades de marcas fictícias ali para complementar o cenário, pelo menos. Essa produção dos cartazes ela foi muito complicada, não só por conta da questão da situação que eu falei, né? De simular épocas específicas e marcas de estilos específicos, mas também por conta do fato de que os cenários terem que funcionar como os cartazes eles terem que funcionar como cenário em muitas cenas, né? Você teria uma dinâmica dos personagens acontecendo dentro dos cartazes, interagindo com o vídeo, interagindo com os elementos gráficos ali. Isso foi um dificultador a mais que me fez ter que olhar bastante para a dinâmica do board para me inspirar na construção desse layout. Aqui um pouco dos cartazes, cada um com suas devidas inspirações, ali eu não posso falar especificamente que eu estava mostrando estourar há muito tempo, mas é isso que a gente tem. Eu tentei criar uma unidade meio que de coleção antiga, né, para dar deixar convincente que é uma coleção. E aqui a construção do cartaz do personagem moderno e personagem antigo, né, e tem um fator extra na construção deles dois, que foi um grande complicador a mais, mas que eu não posso citar agora, porque é um spoiler, mas vocês vão entender o que é. E na questão, depois de todos esses preparativos, toda essa pré-produção, a gente tem a produção, que é a filmagem e a animação de fato por si só. Né? Aqui algumas cenas de making off ali, dá pra ver os cartazes vazios, né? Porque eu imprimi uma versão com 6 personagens, porque os personagens seriam animados por cima, os cartazes estão vazios, então não fazia sentido não tinha que animar. Aqui alguns takes brutos sem a presença dos personagens ali. Né? Como vocês devem imaginar, é um pouco difícil você registrar alguma coisa sem ter a referência que estaria ali. Então, por conta disso, eu fiz recorte de papel dos personagens no tamanho real, né? Não só para me ajudar no enquadramento, na encontrar o foco, mas também para ver como é que funcionaria o comportamento de luz, de reflexo, de sombra. Né? E foi era um complicador que esse uso do recorte de papel me serviu bastante guia ali. Né? E foi uma lógica bem inspirada em filmes como o Roger Rabbit, tem um modelo ali para os atores ensaiarem, para manter o contato com o olho, uma coisa muito difícil também de integração. E o outro filme ali é o Justiça da Lei, né? Que é um filme que utiliza essa técnica também. E você tem ali o personagem sem textura, eu imagino, para a questão de observação, análise do comportamento da luz no cenário. Outra coisa que eu acabei me inspirando no Roger Rabbit também foram estratégias para mover coisas no cenário que seriam movidas pelos personagens. Né? Como mover, por exemplo, um campeador que o personagem cai em cima. É muito simples, tem uma linha de Mario puxando o campeador por baixo na mesa. Fatores simples ali que vão te ajudando a construir essa cena de uma forma lógica. Depois, adaptar o personagem em cima da cena que se move sozinho. Né? E você tem a outra imagem ali, uma cena de making off do Roger Rabbit também, que é um mecanismo que foi usado para quebrar pratos na cena. E aí o personagem seria animado por cima desse robô, parecendo que ele está quebrando os pratos. E tinha uns também de linha de nylon, essas coisas mais simples. Finalmente a animação, essa é a interface do programa Kumbum, de anime. Esse programa ele aceita tanto imagens de LED quanto o vetor, então que me possibilitou essa sobreposição direta ali. Aqui um pouco do meu processo ali de rascunho, né? Não só de rascunho, mas o processo de animação como todo. Seria fazer o rascunho das poses-chave, né? Que são as poses mais específicas e mais extremas do movimento. Depois colocar o vídeo naquela pose e fazer a intervalação. Eu tinha um time-lapse aqui mais específico. E uma questão de integração, né? Uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo é como deixar convincente que os personagens estão de fato impressos ali naqueles cartazes, sendo que eles têm estéticas completamente diferentes, né? Destoa muito um em cima do outro. E como fazer isso sem uma conexão de cores muito longa, muito absurda. E a solução acabou sendo bem simples. Né? Sempre que eu fotografava o cartaz, eu filmava ou fotografava também na mesma posição uma folha em branco. Né? E essa folha em branco eu usaria como filtro de cor para os personagens que viriam depois, fazendo com que eles adquirissem exata cor, textura e iluminação que eles teriam se tivessem colados ali, né? Impressos ali de fato. Foi uma saída bem interessante.
E outras questões de integração, né, tipo reflexo sombra, né, já reflexo tem a questão do reflexo na mesa, às vezes tem a questão da gradação do blur que vai aumentando, a luz de recorte, que é a ring light, né, que é um efeito mais trapaceiro, né, vamos dizer assim, de fazer iluminação de informação 2D. A gente tem o efeito portal, que aqui não vai dar para entender muito bem o que é, mas foi feito frame a frame, acontece quando o personagem atravessa o papel ali, você entende o que é. E a simulação de desfoque, né, principalmente em cenas que tem mudança de foco, né, de focus. Você tem que a câmera muda o foco do primeiro para o segundo plano, você precisa ter o personagem seguindo esse foco para deixar convincente de que ele vai na cena, né, seguindo o desfoque artificialmente. Então, é isso, agora eu curto, né, eu espero que eu tenha falado tão vago por isso que eu tenha falado, não sei se eu consigo entender. Eu te dei agora.
começar com o Davi, nosso convidado externo, professor da Instituto de História, professor João também, um cara cheio de professores na banca. Boa tarde, agradecer o convite boa tarde, agradecer o convite. Parabenizar o João pelo trabalho, muito bacana. São Paulo André, parabéns. Eu tenho ficado o João nos últimos 2 anos desse trabalho que eu tenho feito como animador. E é bacana estar apreciando esse amadurecimento como animador. E talvez não faça bastante coisa para apresentar hoje, mas pelo limite de tempo, depois eu mando um documento para vocês estar checando com o André essa pertinência da parte escrita também do trabalho. Tem mais colinhas aqui? E a animação como linguagem, né? No seu texto, você trata a animação como técnica, e à medida que você está passando os parágrafos, você vai adotar ela como uma animação, né? A animação como uma linguagem. Exatamente isso, né? Ela tem signos pertinentes, só dado por ela, que está se justificando. E eu acredito que quando a gente está escrevendo um trabalho acadêmico, a gente acaba tendo essa vontade de criar mais termos, poder simplificar algo, para não se repetir tanto. Só que essa outra oportunidade de estar criando sinônimos acaba tendo outros tipos de significados, né? E é interessante reduzir e repetir mesmo para poder não ter essa ambiguidade na fala. E, em vez de tratar a nossa como técnica, tratar só como uma linguagem. E tem autores que suportam isso, né? Tem um centro, o Pasolini, essa base teórica. Vamos comentar sobre o filme. É interessante ver como um trabalho de produção de produto, produção de trabalho de design, se é um curta-metragem, no tempo que na época eu tive ensinando alguns colegas que queriam fazer um trabalho mais rápido e se deparavam com a dificuldade de criar um curta autoral, independente, sozinho, uma narrativa assim, interessante para eles, e muitas vezes eles acabam desistindo dessa proposta, porque é muito trabalho, e você passou os descontos, não sabia onde estava se metendo. Então, legal ver mais uma vez aqui no CBD, é um projeto bacana, muito animado. E pontos fortes do reprint, né, essa mesclagem com live action e animação, eu vejo que um ponto positivo dessa escolha de mesclagem de mídias se vê no fato de não ter que desenhar cenários novos, quando você tem que fazer uma rotação de câmera, um enquadramento diferente. Porque você ganha tempo de não ter que desenhar o layout do zero, adaptação de linha, questão de cor. Embora você também traga outros tipos de problemas que você tratou na sua pesquisa, que é tratamento de cor, também você vai escolher uma gravação de vídeo, uma fotografia, para tratar desse live action. Seu trabalho tem essa participação, essa integração, tanto no cenário como nos personagens. E aí, falando em personagem, né? Você captura bem essa preocupação de a cor das orelhas dos personagens não ser da cor da pele. Porque como o som já está rotacionando, se fosse rosa, está trabalhando a leitura da silhueta. Então até a escolha da cor da orelha faz diferença numa animação de 3 minutos e pouco. E também a preocupação de ser simétrico. Então o trabalho se faria na pista para a direita ou para a esquerda, estaria resolvido porque eles são simétricos, personagens. E aí chegamos então nos cartazes, nas personagens secundários, quando você trabalha a diversidade de personagens secundários, que trata de técnicas diferentes de design e que agrada quem nessa formação e consegue estar utilizando uma linguagem do curso. Né? Você comenta que tem história em quadrinho, tem pop art, tem alto contraste. E aí eu penso que de repente são personagens secundários, né? Mas de repente tivesse mais tempo, mais energia, daria para tratar disso mais explícito, né? A parte de história em quadrinhos, como um exemplo. Na animação, algumas pecinhas estão desencaixadas, mas eu acho que não seja um problema que vai interferir na qualidade do seu trabalho. Só um detalhezinho que eu estava pescando de vez em quando. Mas é um projeto bem bacana de ver como eu consigo ver ele em vários festivais, festivais somente para projetos universitários. Então acho que vai poder estar inserindo eles nos festivais e ganhando mais autoridade no seu trajetório como animador. Eu tenho 3 sugestões para passar para vocês, pelo ver a experiência deles.
Adicionar animação nos créditos, você se acredita como produtor e como roteirista, se não me engano. Mas a produção de uma obra cinematográfica, ela vai mais por um caminho de distribuição da obra, ou captação de recursos, e pouco sobre, de fato, quem está produzindo, né? E já que você fez tudo, por que não colocar já um animador ali de animação? E aí, se esse vídeo ele for mais divulgado em festivais, as pessoas podem te contatar com, de fato, a pessoa que animou aquilo. Uma outra sugestão é disponibilizar o rig no Moonroad, que é uma plataforma que tem outros rigs para poder, de repente, as pessoas estar podendo estar animando os personagens que você criou, que se debruçou para criar um personagem, montar um rig, então de repente você pode estar vendo essa animação feita por outras pessoas também. Uma forma de espalhar mais seu trabalho, não ficar só preso no papel e no vídeo, mas de fato crescer. E a outra sugestão é mais trabalhosa, mas de repente criar um artbook desse trabalho. A gente tem uma onda muito de mídias digitais e é incrível que alcança muitas pessoas, mas eu vejo a Publicidade tem um trabalho físico, eu acho muito bacana você poder estar apoiando algo seu e você ter capacidade de você design tecnologia. De estar fazendo um artbook do seu filme, acho que pode ser algo bacana ter algo físico seu. Eu tinha uma pergunta que a gente faz por último. Bem, eu queria saber que conceito você teve então para os próximos alunos do CVD que queiram fazer um filme animado. Você deixaria para eles? Não é muito uma alta ajuda, mas uma alta confecção também. Vai responder agora? Eu tenho que pensar, porque a melhor solução, a melhor resposta que eu consigo pensar agora é não faça, sozinho, dá trabalho. Assim, sozinho no sentido de monopolizar todo o recurso ali, todas as áreas, todas as técnicas, porque dá bastante. Muitas vezes, tipo, até antes de produzir, planejando na minha cabeça, eu pensei em, caraca, se eu quero fazer artes diferentes, simular ali artes de artistas diferentes, de cartazes de produções diferentes, usando técnicas diferentes, por que não pedir para pessoas diferentes fazerem para mim, né? Tipo, meio que para eu não precisar ficar com essa carga toda e ainda ficar mais convincente o que eu quero passar, né? Mas aí eu acabei, não sei, eu tive esse impulso de monopolizar a coisa. Mas é isso. Uma questão que quer pegar sobre o Light CVD, pagando a qualidade do trabalho, eu fico perguntando até onde a experiência cursou aqui, as pequenas extensões, te deram essas ferramentas para estar construindo esse trabalho, ou até onde foi você e suas próprias cursos individuais, próprios recursos, até onde tem essa junção, esse fluir, né? E eu acho uma grande preciosidade da PRJ, como universidade pública, de trazer essa oportunidade. A gente está dando umas disciplinas encaixotadas, mas também de estar inserindo nossas próprias vivências, próprias vontades, para estar produzindo um trabalho de produção de curso que tem essa mesclagem de técnicas, de experimentos e de vontades, né? E você quando você traz esse curso da mescla mídias live action e de animação, eu vejo como uma forma de trazer um produto que tem várias camadas, né? E isso cria um produto mais robusto, mais interessante e bem aparelhizado, ou seja, todo o trabalho apresentado. Agora eu vou dar a palavra ao professor Carlos Zambuja, da pré-banca, e também nosso professor de Tecnologia e Consumo Humano. Eu estar aqui na pré-banca. Eu não vou complementar as questões da ordem técnica de animação, porque eu não domino e não estou a par das novidades que surgiram em termos de recursos dentro do software. Eu fiquei bastante surpreso com a facilidade de uma pessoa só conseguir realizar todo um processo desse, que há algum tempo atrás seria alguma coisa que demandaria um conjunto de expertise e de tempo, inclusive, muito grande. Então isso me surpreendeu bastante e eu achei um trabalho de uma qualidade espetacular nesse sentido. E me agradou particularmente a maneira como você constrói a tua apresentação do teu trabalho. Não só o trabalho em si, que eu acho que o grau de dificuldade dele é bastante grande, mas a maneira como você conseguiu casar
todo o teu processo, o teu método de trabalho dentro daquilo que é esperado, que aí sim, isso é o que essencialmente o curso oferece aos estudantes, que é aquela capacidade de observar um problema e tentar resolver esse problema de uma maneira metódica, entre aspas, vamos botar aspas, não sei eu fiz numa época que era Umiani, que era a expressão máxima era metodologia Uberales. Então, e aí podia desenhar, mas o desenho está aqui, o desenho da Eva está aqui nesse trabalho. Uma certa capacidade de você ter uma expressão artística através do desenho, que é o diferencial da Escola de Belas Artes, sempre foi, principalmente no design, para o design, porque houve a concepção do design ainda em setores da própria universidade, da própria escola, né? O pessoal, por exemplo, do produto não acha que isso seja muito relevante, mas na concepção da comunicação visual isso é extremamente importante e extremamente valorizado a ponto de permitir que você tenha soluções de traço, que é uma coisa, que é uma característica que eu acho que é muito própria da época, né, no curso de design de modo geral, da comunicação visual. E eu fiquei muito bem impressionado com o trabalho, que eu considero um trabalho brilhante, né, porque eu senti que você conseguiu articular toda essa tua atitude de design, ou atitude de um designer em frente a um produto e um problema que você tinha que resolver, segundo uma determinada técnica que você domina, e aí sim, talvez extrapolando muito aquilo que a gente tem oferecido dentro da universidade. Então é uma prova, para mim, muito estrita de que a universidade ela não é um fim em cima do meio, para permitir que esses talentos todos se manifestem e que eles ao longo do processo, o trilho, o caminho que faz dentro do próprio curso, essas vocações, esses interesses e essa disponibilidade vão se manifestando de modo a que a pessoa saia daqui como um profissional. Você é um profissional formado no curso de comunicação visual, mas você é um animador. Percebe? Até um produtor. Eu também acho que poderia chamar realizador, talvez fosse ter um melhor aí nisso. Mas aí entendeu, inclusive, uma coisa que eu acho que é importante, num processo de trabalho que tem esse volume de expertise e de necessidade de produção, no sentido da confecção, de realização de coisas simultâneas, você efetivamente vai ter que trabalhar em conjunto, mas a tua experiência, passando por todas elas, nesse trabalho que você está fazendo, de cunho totalmente autoral, assim, faz com que você, num trabalho de equipe futuro, você consiga dialogar numa interação muito mais rica com aquelas pessoas que estão produzindo, porque você conhece e já está sabendo quais são os problemas que vão estar colocados ali. Então você está não só se tornando talvez um animador, mas um diretor de filmes de animação. Percebe que é uma coisa bem legal e eu acho que você está de parabéns, acho que a mulher está de parabéns, acho que o curso está de parabéns, o professor, todo mundo está de parabéns, porque realmente é um trabalho muito bom. Eu acho um dos melhores que eu já vi por aqui, e aí isso dá a ideia também de que é um mérito muito seu e pessoal que você conseguir se empenhar de realizar alguma coisa até o início e o fim, e isso aí é parabéns à família. Quer dizer, vocês têm um garoto que faz, vai caçar o leão com vontade. Enfim, e aí isso é muito bom. Isso é muito bom. Já deu provas aqui de que você tem. Vamos falar, também não vou encher muito a tua bola. Você tem uma grande potencial, então você tem que realizar isso no mercado de trabalho na sua vida pessoal, como profissional. Então, meus parabéns, pessoal. Bom, respondendo um pouquinho pelo João, né, e as coisas que os colegas falaram, né? Um pouco da vez, assim, acho que o João ele vem com essa coisa meio pronta, assim, ele trouxe, né, a gente pegou um período de faculdade, inclusive, que a gente, na verdade, não tinha nem animação, não foi isso, né? A gente pegou o período de transição, de pandemia, e essa foi uma das disciplinas que a gente não pôde oferecer, então eu estou retomando nesse período agora. Então, ele trazer esse desejo, essa vontade, tem muito mais pelo que ele vinha trazendo para cá. Você trouxe, a equipe, todos que veio aprendendo antes, né? A gente trouxe outros conhecimentos que eu acho que trouxeram para ele a capacidade de gerar esse tipo de preocupação, essas questões fotográficas, do vídeo e tal, né? E uma coisa que o Azevedo falou é isso: o João ele é um garoto muito dedicado. Ele sempre foi um cara
ao longo de todo o período foi ótimo orientar o João. Vocês estão de parabéns, né, os pais dele, porque ele é um garoto calmo, dedicado, ele tinha uma coisa que ele queria na cabeça, assim, a gente lapidava, ele não fugia, né? Eu sou uma pessoa meio chata às vezes, meio rigorosa, né? E aí o negócio ia para um lado, ele andava na outra direção, aí eu falava assim, ele ia lá e mudava. Ele não se satisfazia, ele sabia o trabalho que dava, já estava com um trabalho desenvolvido, uma parte, uma direção, mas se você mostrasse para ele alguma coisa que fosse uma imperfeição, que ele pudesse, ele sentisse que ele pudesse mudar e fazer melhor, ele na semana que vem ele fazia, né? Então assim, foi muito tranquilo orientar o João. É um trabalho que me traz muita alegria, porque assim, ele mostra que a gente consegue produzir uma animação de grande qualidade, primor, sozinho. Eu falei para ele, não precisa fazer tudo sozinho, mas e aí acho que tem essa coisa do tesão, de vontade, desse projeto que nasceu dentro dele. Então assim, chegou uma hora que ele nem ia dar, nem cogitava mais passar para alguém, porque já estava tudo na mão dele, né? Até então assim, e ele conseguiu dar vazão a todas as demandas, então assim, e com serenidade. Isso foi muito legal, não descabelou em momento nenhum, sempre foi dando devagarinho as coisas, né? Muito bom, muito bom. Foi muito bom orientar. Imagino que seja um garoto daqueles que vocês sentem muito orgulho, agora mais ainda, né? E é isso. Daqui para frente ele realmente vai se tornar, tenho certeza, né? Um diretor, um animador, né? Vai trazer esse leitor. Tenho convicção de que esse projeto dele, que ele vai botar para fora, já está enriquecendo o portfólio dele, vai trazer oportunidades profissionais para ele, festival, empregos e essas coisas, tá bom? É muito bom ser escolhido por um aluno como esse. Obrigado. Já falei tudo que tinha falado. Tá bom. Então, gente, obrigado a todos. Estamos encerrando hoje mais um dia de apresentação do TCC. João, o link do projeto, depois você vai botar no YouTube, o pessoal ter assistido, né? Vamos divulgar esse material. Tem gente que chegou atrasada, a Raquel, a Elizabeth, a Corte, estava ali conversando, só tem que botar uma palhinha.